Algumas vezes, irmãos, na vida cristã, nós somos tomados por um profundo abatimento de alma, desesperança e solidão. Tanto o mundo quanto a carne e o diabo, eles trabalham juntos para nos levar para longe de Deus. Obrigado, irmão Rosé. E a pergunta que eu quero tratar essa noite é essa: como a gente pode reaver a esperança quando a gente perde? Quando a nossa fé fica fraca, efêmera, quase como uma chama que está se apagando, como nós podemos ter a nossa fé reavivada? Como é que nós que em um certo tempo vivemos buscando, louvando o Senhor, de repente nos encontramos num desânimo e um marasmo espiritual tão grande? Como é que o nosso coração pode voltar a pulsar, a se alegrar em Deus, a ter novamente aquele vigor dos primeiros dias da salvação? O que nós temos que fazer para voltar a crer no poder de Deus? Eu quero mostrar para vocês essa noite que essa foi a experiência de um salmista por nome Asaf. Vamos todos abrir no Salmo 73. Nós vamos meditar um pouco hoje nessa palavra do Senhor que está no Salmo 73. Nós temos falado nas últimas semanas a respeito de temor ao Senhor. Temos falado que por vezes parece que as pessoas são maiores que Deus em nossa vida, de tal maneira que nos preocupamos muito com aquilo que as pessoas pensam e pouco com aquilo que Deus tem a dizer. Eu quero lhes dizer essa noite que esse salmo é uma jornada de uma pessoa que está temendo o homem, está profundamente impactado com o que o ser humano sem Deus é, mas ao longo desse salmo ele é dirigido ao temor ao Senhor, e eu espero que Deus te dirija da mesma forma e venha te avivar a fé por meio desse salmo. Esse salmo é um salmo de Asaf, você pode ver aí no cabeçalho do salmo, Salmo de Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um levita, ele era um compositor, ele era um músico. Asaf era uma pessoa que tinha toda a sua vida consagrada ao serviço do templo. Os levitas, eles eram responsáveis por toda a adoração. Na era do Novo Testamento, vale ressaltar, nós não temos mais levitas propriamente dito. Todos os cristãos, por assim dizer, são levitas, porque todo cristão é um sacerdote diante de Deus. Então nós não costumamos dizer que os irmãos que tocam na igreja são os levitas, porque no Antigo Testamento os levitas não só tocavam, eles também limpavam o prédio onde se fazia os cultos. Então o levitas é um termo muito amplo e que é impróprio utilizar hoje. Mas esse homem, ele era um compositor, um homem cheio do Espírito Santo, mas ele se pegou em um dilema espiritual. Ele olhou ao seu redor e ele via pessoas mundanas, perdidas, que estavam prosperando, se dando bem, vivendo com saúde. E do outro lado tem ele, um servo de Deus, sofrendo. E ele se questiona, ele questiona a sua fé, ele questiona Deus: por que isso acontece, Senhor? Porque os ímpios vivem tão bem e aqueles que te amam vivem sempre padecendo. Por que a vida é desse jeito? Então nós vamos um pouco descrever a jornada desse homem à medida que lemos este salmo. Vamos começar com o versículo 1 e nós vamos lendo e fazendo a exposição do texto ao mesmo tempo. O versículo 1 nos diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Irmãos, o versículo 1 é a conclusão do salmo. Esse versículo aqui, ele caberia lá no final do capítulo, mas pelo Espírito Santo, Asaf colocou a conclusão do salmo no início. Essa expressão, com efeito, poderia ser traduzida como certamente.
Ele começa então já preparando os seus ouvintes. Olha, eu vou contar para vocês aqui uma história muito feia, muito horrível que aconteceu comigo, mas lembre-se, certamente Deus é bom. Vocês vão ver ao longo do Salmo que ele colocou essa declaração em dúvida. Ele colocou essa pergunta: será se Deus é bom mesmo? Por que os ímpios vivem tão bem se o nosso Deus é um Deus bom? Ele diz que Deus é bom com os de coração limpo. E essa também foi uma declaração que ele colocou em dúvida ao longo desse salmo. Ele vai dizer, nós vamos ver daqui a pouco, que ele diz: não vale a pena ser santo, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser puro diante do Senhor. Então aqui ele está concluindo o seu salmo. Ele já está preparando o leitor e dizendo que diante de toda a experiência que ele sofreu, que ele viveu, ele pode declarar: certamente Deus é bom. Então vamos lá, vamos ver um pouco da história desse homem, verso 2 e verso 3, veja o que ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Se nós fôssemos sintetizar em uma frase esses dois versículos, Asaf nos diz o seguinte: eu quase caí. Eu quase caí porque eu estava invejando os pecadores. Ele está, irmãos, quase que dizendo que ele duvidou de tudo que ele chegou a afirmar no versículo 1, que Deus é bom. Ele chegou a questionar isso. Esse contraste que ele diz, quanto a mim, é como se ele quisesse mostrar uma diferença entre ele e Deus. Ele diz: Deus é bom, quanto a mim, parece que eu já não sou tão bom assim. E ele diz: quase me resvalaram os pés. O que isso significa? Ele diz: faltou muito pouco para eu me desviar. Essa expressão resvalar significa parede fora do prumo, significa caindo. É como se ele estivesse dizendo: eu perdi o meu equilíbrio espiritual. Por alguns momentos eu caminhei no caminho da apostasia, porque eu estava invejando os arrogantes, eu estava vendo os perversos, os ímpios, os não convertidos, e eu estava invejando, querendo o modo de vida deles. Eles sempre têm sucesso, eles sempre prosperam em todas as suas realizações. E Asaf está dizendo: eu vi isso, eu notei isso, e eu me peguei invejando isso, invejando a prosperidade deles, invejando o sucesso deles, e o fato de que eles sempre se dão bem em cada uma das coisas que eles fazem. Então Asaf está abrindo seu coração. Imagine um compositor, um salmista, abrindo seu coração diante do povo, dizendo: irmãos, eu confesso, eu invejei os pecadores, eu invejei os arrogantes, eu quis ser que nem eles. Eu vi que eles sempre têm sucesso, e eu desejei isso para minha alma. Do verso 4 ao verso 12, Asaf vai fazer uma série de descrições a respeito dos ímpios. Eu quero que você note uma coisa nessas descrições. Eu acredito que a maioria delas você vai concordar. Pessoalmente, acho que algumas delas são exageradas, mas em linhas gerais, Asaf vai dizer coisas corretas a respeito dos ímpios. O problema é que a conclusão que ele vai ter dessas informações é uma conclusão assustadora, é uma conclusão completamente errada. Mas do verso 4 ao verso 12, ele vai mais ou menos descrever esse tipo de vida que ele se pegou invejando. No versículo 4, ele diz a respeito do ímpio: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Então ele diz: o ímpio tem sempre uma vida tranquila, o ímpio parece não ter nenhum tipo de preocupação. Essa expressão nédio significa saudável. Ímpio é sempre saudável, parece que eles nunca ficam doentes. É o que ele está dizendo. Versículo 5: não partilham das canseiras dos mortais,
nem são afligidos como os outros homens. Ele diz: os ímpios não passam pelos problemas que a gente enfrenta. Parece que os problemas que tocam a nossa vida, a nossa existência, não tocam a vida desse povo. E é por isso que eles estão sempre tão bem. Verso 6, ele continua: daí a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como manto. Ele diz: olha, por conta deles sempre viverem numa boa, deles não terem problemas, deles não padecerem das canseiras que a gente padece, eles sempre estão soberbos, eles sempre têm um olhar altivo, eles sempre estão se achando o máximo. A soberba, o orgulho, a altivez é tão parte da vida deles que a gente poderia dizer que a roupa que eles vestem é uma roupa de soberba. Eles são violentos e eles gostam de ser violentos. Versículo 7: os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Essa expressão, os olhos saltam da gordura, você já deve ter visto naqueles desenhos animados, em que um certo personagem, os olhos dele faz assim para fora, já viu? Isso aqui é para falar de cobiça, de desejo. A frase de baixo usa a expressão fantasia. E ele diz: o coração do ímpio é assim. Eles sempre são cobiçosos. E parece que tudo aquilo que eles cobiçam, eles alcançam. Eles não têm limites para as fantasias, para os desejos que eles criam. Eles sempre correm atrás disso e sempre dá certo. Versículo 8: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Ele está dizendo: os ímpios, eles são perversos. Mas eles não são só perversos, maléficos, eles se gabam da perversidade. Eles contam para os outros os seus feitos de maldade. Eles traem, destroem, conspiram, e depois eles se juntam em rodas e ficam se gabando daquilo que eles fizeram. Versículo 9: contra os céus desandam a boca, e a língua percorre a terra. O texto está dizendo que eles blasfemam tanto contra Deus, quanto também contra as pessoas. Eles falam contra Deus, eles se rebelam contra Deus, eles se opõem, xingam Deus. E essas mesmas palavras duras, blasfemas, eles dizem uns para os outros. Versículo 10: por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: o pior de tudo é que esses ímpios, eles são modelos. As pessoas se inspiram neles. As pessoas olham para esse comportamento terrível e querem ser iguais a eles, bebem da sabedoria deles. Eles só falam tolices e blasfêmias, e eles têm todos os ouvidos e todas as atenções voltadas para ouvir e aprender como eles vivem a vida. Versículo 11: e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Asaf aqui está dizendo que os ímpios questionam a onisciência de Deus. Se é esse negócio de que Deus sabe de tudo, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, isso é conversa fiada. Você acha que Ele sabe de tudo mesmo? Você acha que Ele se importa com esse mundo? Ele está dizendo que os ímpios, eles podem até dizer que Deus existe, mas eles dizem que Deus não intervém. A mentalidade do ímpio é essa: ele pode até acreditar na existência de Deus, mas é um Deus que não está presente, é um Deus que deixa você levar a sua vida do jeito que você quer. E eles pregam, e as pessoas ouvem isso. No versículo 12, ele diz: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Aqui ele está concluindo essa linha de pensamento, onde ele descreve os ímpios, e ele diz: os ímpios são assim,
Eles sempre vão vivendo numa boa e aumentando as suas riquezas, aumentando as suas posses. Eu pergunto a você, tudo que Asaf falou, você concorda? Concorda? Pessoalmente, eu concordei com quase todas as declarações. Achei que em algumas ele exagerou um pouco. Mas em linhas gerais, ele descreveu o que é um ímpio. Ele descreveu como vive uma pessoa que não ama a Deus. Agora o problema, irmãos, é a conclusão que ele vai tirar disso. A conclusão dele é de assustar. Se você estivesse ouvindo, imagina, um pregador descrevendo os ímpios, e ele descreve dizendo que eles são profanos, que eles vivem contra Deus, que eles blasfemam, que eles se gabam da maldade dele. De repente, o pastor para a pregação e você fica esperando, e aí, o que é que ele vai dizer mais? Talvez você esperasse o pastor dizer, está vendo, irmãos, olha, não vale a pena viver que nem um ímpio, o ímpio é mau e tal. Mas Asaf não vai dizer nada disso. Olha só o que ele diz no versículo 13, e aqui a conclusão dele é de assustar. Ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Essa expressão, com efeito, lembra que é sempre a conclusão de um raciocínio, é certamente, está repetindo, é uma expressão chave no Salmo. E depois que ele descreveu toda a vida do ímpio, olha a conclusão que ele diz: é inútil ser santo, é inútil ter um coração puro. Como é que você ficaria se você ouvisse um sermão assim? O pastor prega, descreve todo o caminho dos ímpios, a vida dele, depois ele diz, está vendo, irmãos? Esse negócio de você querer ser santo, viver vida piedosa, lutar contra o pecado, nada vale. Nada vale, não se preocupe com isso. O único sofrimento, o único resultado de uma vida de integridade é sofrimento. É isso que Asaf diz aqui. Asaf está dizendo, eles que deveriam sofrer, não eu. Eles que deveriam padecer, não eu que estou andando com o Senhor. E a conclusão dele, irmãos, é de assustar. Não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena ser santo. Não vale a pena ter vida piedosa. Difícil, né? Já passou por isso alguma vez? Já se colocou numa posição em que você questionou a sua fé? Ao ponto de dizer, parece que não vale a pena ser crente, parece que não vale a pena servir a Deus. Quero andar com Deus, mas parece que dá tudo errado. Isso acontece com pessoas santas. Mas louvado seja Deus que o Salmo não acabou aqui, não é? O Salmo não acabou aqui. Se acabasse aqui, a gente estava meio desesperado agora. Mas louvado seja Deus que Ele sempre nos conduz para uma nova experiência. A partir do versículo 15 até o 17, a gente pode dizer que nós temos o ponto da virada em Asaf. Algo muda nele. E ele começa a enxergar a situação diferente daquela que ele veio descrevendo até agora. Versículo 15, ele diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de seus filhos. Asaf, irmãos, aqui ele está reconhecendo que os pensamentos dele eram pensamentos perigosos. Era perigoso ele pensar como estava pensando. Ele pensou nos seus irmãos. E ele diz assim, se eu tivesse tornado público essas coisas, isso seria uma traição. Ele que era um músico, um compositor, uma pessoa que tinha posição de autoridade diante do povo de Deus, se ele chegasse diante das pessoas e abrisse o coração dele e dissesse tudo o que ele estava sentindo, certamente muitas pessoas seriam escandalizadas, e ele diz que se sentiria como traidor. Ele não queria fazer isso. Ele temeu impactar negativamente o coração daquelas pessoas que estavam em sua responsabilidade. No verso 16 ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim.
Então ele diz, eu resolvi guardar isso no meu coração. Eu resolvi refletir sobre esse assunto sozinho. E o só pensar nesses assuntos da bondade de Deus e da prosperidade dos ímpios, isso foi uma coisa muito pesada para o meu coração. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas é uma coisa muito difícil. Quando a gente para olhar esse mundo do jeito que ele é, e ao mesmo tempo nós temos um Deus bom, todo-poderoso, que poderia resolver todos os problemas do mal, algumas vezes, a depender da nossa fé naquele momento, a gente pode ficar meio com a cabeça virada. E Asaf diz, eu resolvi guardar essas coisas no meu coração. E o ponto mais importante do Salmo é o verso 17, em que ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele diz assim, irmãos, eu conservei esses pensamentos em minha mente até a hora que eu entrei no santuário. Até o momento em que eu fui à presença do Senhor. Lembra que essa expressão santuário no Antigo Testamento é uma expressão que remete àquela habitação de Deus no templo, onde ele estava ali. O templo marcava no Antigo Testamento o símbolo da presença do Senhor. Em outras palavras, Asaf está dizendo, eu fui orar, até quando eu entrei na presença de Deus, até quando eu fui ao Senhor. E quando eu estive na presença do Senhor, finalmente eu compreendi qual é o resultado, qual é o fim verdadeiro da vida de um ímpio. Então ele que estava com a mente toda virada, escandalizada com a vida dos ímpios, ele diz, olha, não era daquele jeito. Deus me mostrou qual é o fim deles. Então vamos ver aqui o que Deus mostrou a Asaf. Verso 18 ao verso 20. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ele diz, olha, eu estava pensando que os ímpios viviam muito bem, que eles eram prósperos e seguros, mas não é assim. Na verdade, Deus colocou eles em lugares escorregadios. Eles estão como num local cheio de lama que tem um precipício abaixo. Eles não estão nem percebendo isso. Eles são pessoas que estão no tempo de cair e morrer. Eles estão cegos diante de um grande abismo e não tem ninguém que avise a eles. Essa é a situação dos ímpios. Eles estão correndo perigo de morte. Irmãos, Asaf aqui, ele já não tem mais inveja. Ele já não deseja mais aquela vida para ele, aquela vida de prosperidade, de riqueza, de bem-estar. Ele está mostrando, isso é uma ilusão. É que nem um sonho, ele compara com um sonho. Sabe aquele sonho que às vezes você tem durante a madrugada e quando você acorda de manhã você nem se lembra qual foi o sonho, você fica tentando trazer na memória e não consegue? Asaf está dizendo que o ímpio é assim. Um dia ele vai estar diante de Deus, ele vai passar que nem um sonho, não vai ter nenhum tipo de recordação nele. Então o ímpio pensa que é próspero, mas ele não percebe que está indo no caminho da destruição. Deus colocou ele em um penhasco que está escorregando, ele está em tempo de cair e morrer, e ele está se gabando das suas realizações. Logo vão ser destruídos. Mudou, irmãos. Asaf mudou a visão dele dos ímpios. Ele não enxerga mais os perversos do mesmo jeito. Mas o Senhor não deu a Asaf apenas uma visão correta dos ímpios. Deus deu a Asaf também uma visão correta de si próprio. Versículo 21, veja o que ele diz a respeito de si mesmo. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Ele está dizendo, olha,
quando eu estava ponderando a respeito da sorte dos ímpios, decepcionado com Deus, encantado com os ímpios, eu não estava percebendo, mas as minhas emoções estavam distorcidas, a minha visão era errada, eu estava quase que revoltado contra Deus, eu estava agindo como um animal, como um irracional, um tolo. Ele diz, irmãos, que a explicação dele para esses sentimentos distorcidos era o fato de que ele não estava amando o Senhor com todo o seu coração. E quando nós estamos com as nossas emoções distorcidas, nós sempre temos uma percepção errada de Deus e dos planos de Deus. E ele diz, eu estava assim, o meu coração estava duro, ele estava embrutecido contra o Senhor. Mas Deus, irmãos, não deu apenas a Asaf uma visão correta dos ímpios e de si próprio. Deus deu também a Asaf uma visão correta do próprio Deus. Verso 23 e 24. Ele diz: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Ele diz, irmãos, em toda a minha experiência de revolta contra Deus, no meio de todos os pensamentos errados, o Senhor sempre esteve comigo. A mão do Senhor estava me sustentando. Eu estava com pensamentos errados, pensamentos tortos, injustos a respeito de Deus, mas Deus sempre estava próximo de mim, Deus estava cuidando, Deus estava me dando graça, Deus estava alimentando a minha fé. Ele está lembrando, irmãos, que até quando nós temos pensamentos tolos a respeito de Deus, Deus ainda continua nos amando e nos recebendo como filhos amados, e que Ele nos conduz à glória, como o próprio salmista diz, apesar das nossas imperfeições. E o resultado de toda essa experiência de Asaf? A gente poderia dizer que o resultado, a conclusão do salmo, é uma fé robusta, firme, e muitas palavras de louvor e adoração. Versículo 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Em toda essa experiência, irmãos, terrível, essa luta interna do salmista, ele descobriu que Deus é o seu maior tesouro. Ele descobriu que Deus é a razão da sua vida. Ele disse, mesmo que tomem tudo de mim, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha porção, Deus é tudo o que eu preciso. Para ele, irmãos, agora Deus é suficiente. Ele não enxerga mais os ímpios como sendo importantes, ele enxerga Deus como sendo importante. E ele sela o destino dos ímpios no versículo 27, dizendo, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Então ele diz, olha, eles vão perecer. Eles pensam que estão vivos, que eles têm liberdade, mas eles não percebem que em breve eles serão destruídos por Deus. Deus vai acabar com a existência deles. E no verso 28, ele conclui o salmo dizendo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele diz, eu quero estar na presença do Senhor. Bom para mim é estar com Deus. Se o ímpio prospera, se o ímpio se dá bem, se o ímpio tem saúde, se o ímpio parece não passar por problemas, eu não estou nem aí. A vingança pertence ao Senhor. Um dia eles serão julgados por Deus. Enquanto isso, eu quero estar na presença do Senhor. Irmãos, ele não está mais medindo a bondade de Deus pelas coisas dessa vida. Ele não está medindo mais a bondade de Deus pelo fato do ímpio ser e não ser. Ele está reconhecendo que nesse mundo tudo passa, mas Deus, ele é eterno, Deus sempre permanece. E ele está dizendo também para a gente, irmãos, que com Deus
os nossos sentimentos são organizados. Com Deus nós enxergamos a realidade como Deus enxerga. Com Deus a gente experimenta paz e conforto, mesmo olhando para esse mundo todo bagunçado. Talvez você, esta noite, chegou aqui que nem Asaf. É possível que você esteve já se perguntando algumas vezes: onde é que está Deus? Onde está o Senhor? Já faz tanto tempo que eu sirvo a Deus. Já faz tanto tempo que eu ando com Deus. Por que tudo está dando errado? Porque eu que estou me esforçando para andar com Deus, eu sofro? Enquanto tem tanta gente ímpia, descrente, que não está nem aí para a existência de Deus e parece se dar tão bem. Será que vale a pena eu lutar contra o pecado? Será se vale a pena mesmo eu abrir mão de tudo que eu estou abrindo para servir a Deus? Talvez você essa noite se pegou durante esses dias até invejando a sorte, a vida dos ímpios, pensando que talvez o nosso Deus seja de fato esse Deus distante, que criou todas as coisas, mas que não se relaciona mais com a criação, que deixou aí a gente para viver a nossa vida segundo os nossos conceitos. Se você tem ponderado a sua vida dessa maneira, eu quero te dizer uma palavra importantíssima. Deus está perto de você. Deus está perto de você. Essa, irmãos, é uma das grandes maravilhas do Evangelho. Deus não nos abandona. Deus continua cuidando da gente com a sua graça, mesmo quando nós temos pensamentos injustos a seu respeito. Mesmo quando a nossa fé está fraca. Mesmo quando nós duvidamos da bondade de Deus. Quando nós questionamos o poder de Deus. Deus continua nos amando, derramando graça, tendo paciência. Deus continua nos tratando como um tesouro. Irmãos, como é maravilhoso pertencer a Deus. Porque o nosso Deus, Ele não nos trata segundo as nossas obras. Deus nos trata segundo a obra de Cristo. E mesmo quando nós pensamos coisas horríveis a respeito de Deus, ou sequer pensamos nele, Ele ainda continua nos amando, porque Ele nos ama por conta de Cristo. Mas esse salmo também, irmãos, ele nos ensina algo a respeito dos desejos mais profundos do nosso coração. Esse salmo, ele traz à nossa frente a ideia de que nós temos uma propensão de desejar o modo de vida do incrédulo. Não é incrível como nós ficamos fascinados pelos descrentes? Nós olhamos, às vezes nós temos eles até como modelos, como parâmetros de palavras, de gestos, de atitudes, de conceitos. Às vezes esses incrédulos, profanos, ímpios são até os nossos heróis. Pessoas que gostaríamos de ser, de parecer. Às vezes, irmãos, isso está até presente nas nossas frases. Alguém certa vez chegou dizendo: você sabia que fulano está bem? Digo, está bem? Está muito bem. Se converteu? Não. Mas passou num concurso, trocou de carro. Mas não se converteu? Não, mas está bem, casou. Mas não se converteu? Mas está bem, pastor. Por trás, irmãos, dessas coisas está o conceito de que o bom da vida são essas coisas mesmo, que todo mundo corre atrás. E a gente se espelha neles, a gente deseja ser iguais a eles. Às vezes nós invejamos a rebelião deles, o sensualismo deles, a popularidade deles. Pegamos-nos desejando, querendo e nos comportando como se não existisse um Deus. Ou que se existe um Deus, Ele é um Deus distante mesmo, que deixou você para viver a sua vida do jeito que você quer. Esse salmo ensina isso para a gente. Nosso coração é sujo. Nosso coração tem desejos impróprios. Nós temos uma inclinação de nos espelhar em pessoas que Deus abomina, pessoas que Deus diz que vai destruir.
Será, irmãos, que só vai ser um dia no céu que nós vamos conseguir entender isso? Será que você só vai entender de uma vez por todas que essas pessoas não são parâmetros para você quando um dia você estiver assistindo diante do lago de fogo, a ira do cordeiro caindo sobre essas pessoas? Será que só vai ser lá que você vai notar que eles não são modelos, que eles não servem para você? Que os seus parâmetros são outros, que os seus valores são outros, que os seus heróis deveriam ser os heróis da fé de Hebreus capítulo 11? Esse salmo ensina isso a gente. Nosso coração é sujo. Mas esse salmo, louvado seja Deus por isso, ele ensina também como nós podemos mudar isso. Como é que nós podemos ter um coração transformado? Como é que nós podemos olhar para os ímpios como Deus fez que Asaf olhasse? Olhar para aquelas pessoas que são populares, que são modelos, que são parâmetros, e vermos assim, uma pessoa que está na beira da destruição, uma pessoa que está escorregando no precipício e tem um abismo de fogo esperando ela lá embaixo. Como é que nós podemos enxergar essas pessoas desse jeito? E em vez de termos desejo de ser como elas, nós temos compaixão dessas pessoas e clamarmos pela conversão delas. O Salmo ensina isso. Nós precisamos entrar no santuário. Nós precisamos ir na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, orar. Pensar em Deus, na glória de Deus, na santidade de Deus, em Cristo, no Evangelho. Quando nós chegamos na presença de Deus, irmãos, experimentamos a presença do Senhor, nós enxergamos o quadro completo. Nós vemos a história do mundo de maneira verdadeira. Se tem um momento que você precisa da palavra de Deus e da presença de Deus, são em momentos como esse. Entrar na presença dEle e clamar: Senhor, abre meus olhos, me ajude a entender. E o que acontece quando você faz isso? Primeiro, você compreende o que é esse mundo. Você compreende que esse mundo não tem nada para te oferecer. Que todas aquelas coisas que as pessoas buscam, anseiam, batalham por elas, não passa de um sonho diante de Deus. Que todas essas pessoas, um dia elas vão estar na presença de Deus, elas vão ser julgadas. E que esses prazeres que você tem corrido tanto atrás, no final das contas, eles roubam de você a coisa mais importante da sua vida, que é uma espiritualidade verdadeira na presença do Senhor. Mas para você experimentar isso, você precisa ir ao Senhor. Você precisa orar. Quando você ora, Deus muda seus desejos. Quando você ora, Deus faz com que você enxergue o fim dos pecadores. Você olha para eles e você não tem mais inveja, você tem compaixão. Você entende que tem apenas um fiozinho de misericórdia de Deus que está sustentando eles, estão prestes a morrer. Eles são como pessoas cegas e que taparam os seus ouvidos e estão caminhando em direção ao precipício. São assim que eles são. E você não vai ter mais inveja, mas vai ter compaixão. Mas na presença de Deus, além de enxergar o fim dos ímpios, você também vai compreender quem é você. Você vai olhar para si mesmo e dizer: Senhor, me perdoa, eu sou muito fraco. Oh Deus, como a minha fé é pequena. Como eu posso, Senhor, me pegar invejando os arrogantes? Tem misericórdia de mim, Senhor. É ali na presença de Deus que você vai entender que a única vida que vale a pena ser vivida nesse mundo, é a vida de dependência do Senhor. Que nós precisamos da oração, que nós precisamos da palavra do Senhor, que nós precisamos da companhia da igreja do Senhor para sermos fortes. Porque é aqui que nós fortalecemos a nossa fé, é aqui que Deus utiliza diversos meios de graça que abrem os nossos olhos e nós enxergamos esse mundo com a mentalidade correta. E por fim, você vai ter deleite em Deus. Você vai terminar a sua vida dizendo como salmista: o que importa esse mundo? O que vale a pena é Deus. Eu quero estar com Deus, eu quero viver com o Senhor. É na presença de Deus que eu sou pleno, é na presença de Deus que eu sou feliz, é na presença de Deus que a minha fé é fortalecida.
próspero ou não próspero, saudável ou doente, empregado ou desempregado, com bons relacionamentos ou com crises, o que vale mesmo, a única coisa que permanece é a presença de Deus, e eu quero viver nele. Então esse salmo, irmãos, todos nós podemos nos ver nele, todos nós podemos nos enxergar aqui. É o salmo de Asaf, mas eu poderia dizer, é o salmo de Marcos. Você poderia colocar o seu nome, porque muitas vezes você vai se pegar nessa mesma experiência do salmista. Mas não se esqueça do que a palavra de Deus te ensina essa noite. Vai a Jesus, vai à presença de Deus. É ali na presença de Deus que você entende toda a história. Então leve isso para o seu coração. Momento de crise, momento em que a fé falha, momento em que você duvida da presença de Deus, momentos em que você se sente fraco, abatido. Nesses momentos você precisa como nunca orar. Na presença de Deus você vai ver que o nosso Deus é grande, e que tudo que esse mundo tem a oferecer são ilusões, são coisas passageiras, são coisas destrutivas. Então que o Senhor, irmãos, nos abençoe, e que Ele nos faça crescer no temor a Ele, à medida que entramos no santuário do Senhor para orar. Amém.